Graça e paz, bem-vindo ao 22º dia com Provérbios. Estamos aqui diante do capítulo 22, né? E eu acredito que tem muita coisa boa para a gente aprender nesse dia. Vem comigo. Capítulo 22, ele vai começar da seguinte maneira: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. O capítulo de número 22, ele inicia mostrando algo muito importante para a gente. Guarde isso no coração. O dinheiro, ele pode abrir portas, mas uma boa reputação abre corações e constrói confiança. A gente já falou algumas vezes sobre o valor, né, do relacionamento. E a reputação, o caráter, a índole, isso diz respeito ao que pode ser usado para construir relacionamentos saudáveis. Uma das coisas que nós somos convidados pelo Senhor Jesus a sermos é sal da terra e luz do mundo. Isso fala diretamente a uma postura, a um propósito, a uma posição que nós ocupamos que glorifica a Deus. Reputação, caráter, índole, fala diretamente de uma pessoa que vive vigiando, que vive de maneira prudente, que vive segundo a vontade de Deus. Lá em Mateus, no capítulo de número 5, verso 16, diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós precisamos, sim, nos preocupar com a reputação, o caráter, com o testemunho que nós temos dado. Às vezes, a gente pensa, mas quem paga minhas contas sou eu. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. De fato, você é um ser independente, né? Você toma suas próprias decisões e pode agir segundo a tua vontade. E, de fato, ninguém pode mandar na sua vida. Mas nós temos que dar bom testemunho. E isso não é por causa das pessoas, mas isso é por causa do Senhor. Você é um servo de Deus, você é alguém que ama a Deus, você é alguém que deseja viver sua eternidade com Deus, então você é convidado a dar bom testemunho. Você é convidado a expressar o caráter de Cristo na sua vida e em tudo o que você vier a fazer. Por isso, nós precisamos ter essa atenção. O dinheiro, o poder abre portas, mas a reputação, o caráter aprovado por Deus, abre corações, constrói confiança. Tem uma segunda lição aqui que eu acredito que você lembra desse versículo. Se você não lembra, você vai conhecer ele agora. Versículo de número 6 do capítulo de número 22 diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando for velho, não se desviará dele. É interessante, eu acredito que muita gente já ouviu esse texto aqui, né? E eu tenho que voltar lá atrás para falar com você e te relembrar. Livro de Provérbios, não livro de promessa. Eu tenho que voltar lá atrás e te relembrar. O livro de Provérbios não é um livro de promessas, é um livro de observância, de conselhos práticos. Observou a vida, viu que isso aqui funciona, isso aqui dá certo, funciona com a maioria das pessoas, então a chance de dar certo com você é muito grande. E aqui tem um texto que é muito interessante. Eu já conheci filhos de pastores desviados, que não querem nada com Deus. Gente que foi criado em um lar saudável, gente que foi educado de uma maneira correta, mas ainda assim preferiu um caminho distante de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente olha um texto como esse e fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não vai se desviar dele. Pode acontecer sim, de no futuro, essa criança chegando na fase adulta, escolher outro caminho, escolher viver de outra forma. Mas o que a palavra nos convida a ter é comprometimento com nossas ações, não com as ações dos outros. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que o outro vai fazer, como o outro vai reagir, como o outro vai lidar, quando na verdade o convite da Bíblia para a gente é sobre o que nós vamos fazer, como nós vamos agir. Apóstolo Paulo, quando está falando com Timóteo na sua carta, ele está mostrando os homens depravados, os homens imorais, os homens distantes da palavra. Paulo fala com Timóteo: Timóteo, eles fazem assim, eles andam assim. Agora, você não. Você não foi chamado para viver dessa forma. Você não foi convidado para viver dessa maneira. Se você tem caminhado, ouvindo e observando essa palavra, você já entendeu que há um convite de Deus para a sua vida. Um convite para viver uma vida diferente, para viver uma vida que não é padronizada, né, nos costumes naturais desse mundo, mas que está regada, está instruída
nos valores do reino de Deus. E aqui, o que Salomão nos ensina? Que nós devemos ser perseverantes naquilo que transmitimos de bom, do ensino precioso do Senhor. Nós devemos perseverar. Aqui ele está falando, ensina um menino. Fala-se de um relacionamento de pai e filho. E quando fala-se de no caminho, não está falando para você dizer, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Pelo contrário, aqui está dizendo sobre uma postura de exemplo. Você ser o espelho, você ser aquele que conduz não só no que diz, mas naquilo também que faz. Nós vamos ver que existem muitos pais, desculpa a palavra que eu vou usar, mas muitos pais que não têm moral com os filhos. Por quê? Porque falam para os filhos agirem de uma maneira, mas o comportamento, a atitude desses pais é totalmente contrária àquilo que eles dizem. Eles querem falar de ética, respeito, moral, equilíbrio, bom senso, quando na verdade eles próprios não conseguem exercer nenhum desses valores, não conseguem praticar nenhum desses comportamentos. A Bíblia vai dizer para a gente que a gente ensina no caminho, na maneira de viver, na maneira de agir. É dessa maneira que nós transmitimos a verdadeira palavra e o verdadeiro ensino. Agora, quanto ao que o outro vai fazer, a como o outro vai agir, isso já não cabe a nós. Isso já não é da nossa alçada, não é nossa responsabilidade. O Senhor sempre vai nos advertir a fazer aquilo que nos cabe. Perdoar, amar, servir. A aceitação e a interpretação do outro pertence ao outro, não a nós. Eu quero encerrar esse capítulo lendo com você o versículo de número 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Nós acabamos de falar aqui, sobre andar no caminho, sobre dar bom testemunho, dar exemplo. Tudo isso é valioso, precioso. Mas isso só vai poder ser feito, só será possível ser feito se houver humildade em nós. Se nós formos dominados pelo orgulho, pela altivez, certamente a gente não vai conseguir agir dessa forma, porque a gente vai estar relutando e brigando, falando da nossa razão, do nosso direito, da nossa justiça própria. E Deus não nos convida para viver a nossa própria justiça, a nossa razão. Deus nos convida a nos humilhar e permitir que Ele faça a justiça vir sobre a nossa vida. Querido, siga esse caminho, sabe? Que você consiga, ainda no final desse ano, início do próximo, você consiga mudar a sua forma de caminhar, de andar. Mesmo que talvez pareça com que as pessoas não estão dando valor, não estão levando em conta, isso não importa. O que importa é aquilo que você está fazendo para o Senhor. Isso realmente tem valor, tem peso, e peso eterno. Se eu posso te abençoar com essa palavra, que você possa caminhar em novidade de vida e que você desfrute dos ensinos. Entenda que eles são vida para você. O temor do Senhor te acrescenta muita riqueza e uma riqueza que te leva para a eternidade. O Senhor te abençoe e até o próximo dia com Provérbios.